Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui a um novo conteúdo. Você conhece quais são as imunidades e prerrogativas do deputado e do senador? Muito bem, aquele deputado, senador que você votou, você sabe quais são as imunidades e prerrogativas que são garantidas a eles pela Constituição Federal? Muito bem, fazendo uma análise rápida do artigo 53 da Constituição Federal, que trata sobre as imunidades e prerrogativas dos deputados e dos senadores, nós trouxemos aqui para vocês e queremos trazer seis, no caso, seis imunidades e prerrogativas que são conferidas a eles. A primeira delas é a inviolabilidade ou imunidade material, não é isso? Ou imunidade penal. Os deputados e senadores não respondem por suas palavras, opiniões, né, e votos que são proferidas dentro e fora do Congresso Nacional. Palavras, opiniões e votos que são proferidas ali dentro do Congresso Nacional ou fora também do estabelecimento do Congresso. Agora, claro que essas imunidades, como qualquer garantia prevista na Constituição, não é absoluta, né? Ela pode ser também relativizada. Vocês lembram que o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele foi processado pela deputada Maria do Rosário, porque durante lá um debate lá no parlamento, ele disse à deputada que não a estupraria porque ela é feia. Então, por conta disso, o presidente Bolsonaro ele virou réu no Supremo Tribunal Federal por conta dessas declarações que foram feitas à deputada Maria do Rosário. Em outra situação bem interessante, durante a discussão da aprovação da lei de abuso de autoridade, o deputado Onyx Lorenzoni resolveu processar, né, o presidente do Senado, Renan Calheiro, porque por injúria, calúnia e difamação. Então, na decisão, o ministro Fachin disse que era tolerável, né, as palavras que são proferidas pelos deputados, né, no Congresso Nacional ou fora dele, porque essa garantia é trazida pela Constituição Federal. Bom, se fosse cidadãos comuns que praticassem ou pratiquem o crime de injúria, calúnia e difamação, não havendo nenhuma situação especial, é proposto um TCO, né? Termo circunstancial de ocorrência mediante a representação da vítima, desde que não haja situações especiais, como, por exemplo, nos casos da Lei Maria da Penha, que todo e qualquer procedimento, nos termos da Lei 11.340/2006, que é a Lei Maria da Penha, se apura mediante inquérito policial, claro, nos crimes que é de ação pública incondicionada, não há necessidade de representação, mas quando houver necessidade de representação, deve seguir lá o rito do Código Penal brasileiro. Mas enfim, vamos para a segunda imunidade aqui, ou podemos dizer, ou prerrogativas do deputado e senador. Imunidade processual. Olha que coisa interessante. Quando o Supremo Tribunal Federal é o que detém a competência para processar e julgar os deputados e senadores, ele inicia uma ação penal. Olha o que acontece, o Supremo Tribunal Federal tem que comunicar a casa respectiva a abertura de um processo criminal, de um possível processo criminal contra o deputado ou contra o senador. O que acontece? A casa respectiva, né, ela pode sustar o andamento do processo, né? Assim, ou seja, a marcha processual. Então, poderá ficar suspensa e, claro, a prescrição não corre até o final do mandato. Veja que coisa interessante. Quer dizer, o deputado, o senador foi processado, né? E aí o Poder Judiciário ainda tem que comunicar à casa respectiva e a casa respectiva vai decidir se, durante o mandato do deputado ou senador, ele vai ser
o processo vai continuar ou não. Se a casa respectiva sustar o andamento da ação penal, o que acontece? Fica lá suspenso, né, até o final do mandato. Infelizmente, é o que diz a Constituição Federal. Vamos para o terceiro. Imunidade prisional. Bom, a imunidade prisional ela é bem interessante porque os deputados e senadores eles não poderão ser presos, não podem ser presos, salvo em caso de prisão em flagrante por crime inafiançável. Então, quais são os crimes inafiançáveis que nós temos hoje no nosso país? Pela Constituição Federal, são crimes inafiançáveis os crimes hediondos e equiparados, tráfico, terrorismo, tortura, o racismo e a ação de grupos armados civis ou militares contra o Estado constitucional e a ordem democrática. Existe aí mais uma construção da doutrina em relação a isso, nos casos, por exemplo, onde estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, a autoridade judiciária não pode arbitrar fiança. E existe ainda uma outra construção nos casos de quebra de fiança, em que o processado não pode mais pagar a fiança porque quebrou os termos da fiança. Isso é uma construção, claro, que está presente não na Constituição, mas que vem previsto essa situação no Código de Processo Penal brasileiro, nos casos de quebra de fiança e as hipóteses da prisão preventiva, quando estão presentes os requisitos. Okay? Então, nesse caso, segundo o entendimento da doutrina, não é possível, os crimes serão considerados, mesmo sendo um crime afiançável, mas como houve quebra de fiança e como estão presentes os requisitos da prisão preventiva, no caso, os crimes se tornam inafiançáveis, ok? Então os deputados e senadores só poderão ser presos nos casos de crime de flagrante, no caso de flagrante delito, e o crime tem que ser inafiançável, ok? Inafiançável. Agora, veja que absurdo, né? Eu acho essa regra absurda. Mesmo o crime sendo inafiançável, ele só poderá ainda ser preso se tiver autorização da casa respectiva. É isso mesmo. Digamos que a polícia militar apresente um deputado ou senador na delegacia de polícia que foi flagrado traficando entorpecente, é um crime equiparado a hediondo, tráfico, terrorismo e tortura. Ele será apresentado ao delegado de polícia. O delegado de polícia vai lavrar o auto de prisão em flagrante e em 24 horas vai encaminhar o auto de prisão em flagrante com o parlamentar à casa respectiva. A casa respectiva vai ter que decidir se o parlamentar, o deputado ou o senador será preso ou não. Se ela disser que não, ele deverá ser colocado em liberdade. Claro, o inquérito policial vai dar prosseguimento, mas ele ficará em liberdade. E esta é, infelizmente, a disposição da Constituição Federal. Quarto ponto. Foro especial por prerrogativa de função. O deputado e o senador só pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, ok? Porque eles têm foro especial por prerrogativa de função. Agora, é importante frisar aqui, o foro especial por prerrogativa de função não é a mesma coisa que a imunidade parlamentar, não é. O foro especial por prerrogativa de função apenas é aplicado nas questões criminais, ok? Nas questões cíveis, não se aplica, ok? Quinto ponto, imunidade probatória. Olha só que coisa interessante, o deputado e o senador, ele não é obrigado a falar sobre as informações que ele recebeu no exercício do seu mandato, bem como sobre as pessoas que lhe prestaram informações, que lhe repassaram informações. Os deputados e senadores não são obrigados a falarem sobre isto. Sexto ponto, prerrogativa testemunhal. Sexto e último ponto, prerrogativa testemunhal.
Os deputados e senadores podem combinar, exatamente, os deputados e senadores podem combinar com o juiz o dia e a hora que poderão ser ouvidos nos autos de qualquer processo, não é isso que porventura estejam respondendo. Eles têm que combinar, está ao alvédrio dos deputados e senadores o dia mais apropriado para que eles possam ser ouvidos pelo Poder Judiciário, tá bom? Isso aqui é um breve resumo sobre as imunidades e prerrogativas dos deputados e senadores. Claro que tem outros assuntos a tratar, mas queremos trazer aqui apenas algo mais rápido, um resumo mais rápido para que você possa entender. Esse pessoal aí, eles têm mais imunidades e prerrogativas do que o próprio presidente da República, né? O presidente da República, por exemplo, né, só para citar aqui, no exercício do seu mandato, pode acontecer dele ficar afastado 6 meses no caso de uma investigação. Não sendo concluída em 6 meses, ele volta. Mas existe essa possibilidade, aquilo que eu chamo de afastamento preventivo do presidente da República durante 180 dias para se apurar algum fato em relação à sua pessoa. Agora, em relação aos deputados e senadores, nós não vemos aí essa possibilidade. Então, esse pessoal aí tem mais prerrogativas e imunidades superiores ao do presidente da República, né? Ao meu sentir, em um Estado de Direito, né, eu acho que é demais, mas infelizmente é o que está previsto aqui na Constituição. Muito bem, o que é que você achou de todas essas prerrogativas e imunidades que eu falei? Você acha isso aí correto? Você está de acordo? Se você tem alguma opinião, coloca aqui embaixo do nosso vídeo. E qualquer dúvida, vá na Constituição Federal, no artigo 53 da Carta Maior, da Carta Magna, que estão presentes aqui todas essas imunidades e prerrogativas dos deputados e senadores. Muito obrigado, até o próximo conteúdo.